praticando o esporte que mais gosta, que ele cresceu profissionalmente. Eu converso hoje com o tricampeão mundial de windsurf, Cauli Sead. O Palavra Aberta já está no ar. Ô Cauli, você nasceu de frente para essa água aqui, para o mar. E qual é a sensação de desde pequeno ver o mar e esse incentivo com relação à natureza para praticar o esporte? Então, eu fui favorecido desde moleque, tive a sorte de ter a oportunidade de nascer na beira da Lagoa da Conceição, né, que é esse paraíso. Florianópolis em si já é alucinante, né, uma ilha tem condição para todos os esportes, né, então desde moleque o meu quintal de casa era na beira da água, então obviamente acabei tendo esse contato com a água desde pequeno. Até meu pai, como tenista, me puxou para esse lado do tênis, queria que eu fosse atleta de tênis e tal, mas eu não consegui fugir do meu destino, que era a água. E aí com 12 anos eu comecei a viajar de windsurf e iniciei na minha carreira. Mas antes dos 12 praticava só tênis? Isso, antes dos 12. Eu comecei com 4 anos de idade a jogar tênis. Até meu pai me deu uma prancha de surf também com 4 anos, mas até na época não me atraiu muito a história do surf. Joguei tênis por um bom tempo, fazia os campeonatos estaduais aqui. E aí quando eu descobri o windsurf foi o que assim, me pegou e eu não consegui mais pensar em outra coisa além do windsurf. Eu falava para meus pais assim, olha, eu nem sei se eu quero fazer o vestibular, me lembro na época que eu ia me formar e eu tinha a oportunidade de ir para o Havaí, a mamãe queria mandar para o Havaí. Isso em torno de 16 anos de idade, mais ou menos? Mais ou menos isso, com 16, 17. Eu até estava um ano na frente no colégio, então eu pedi para meus pais, falei, pô, será que eu posso pegar esse um ano já que eu estou na frente e de repente ver o que acontece na minha carreira profissional. Você deu um prazo de um ano então para ti primeiro? Como eu estava um ano na frente no colégio, na verdade, mesmo que eu perdesse um ano, eu ainda estava normal como todos os outros adolescentes. Eu estou no lucro. Então, pô, deu super certo quando eu fui para o Havaí, consegui o patrocínio e aí deslanchou minha carreira profissional. Mas peraí, se existiu tênis na tua vida, quem te apresentou a vela? Foi um amigo meu, o Joe Guerreiro, que o pai dele é velejador de windsurf e a gente fazia aula de tênis junto. E aí depois da aula de tênis a gente começou a ir para casa dele fazer windsurf. Ele botou o pilha, não, vamos lá, eu tenho equipamento e tal. E aí nessa época também um vizinho meu aqui, que era o Marreco, ele também começou a velejar. Então foi meio que assim, tudo conspirou naquela época, os amigos ao redor, todos estavam começando a velejar. E aí, pô, eu pirei no windsurf, porque aquela história, tu tinha meio que Eu já tinha velejado de barco a vela, que era optimista, e eu gostava desse lance da vela, que era tipo um meio de transporte. Tu conseguia, pô, eu quero ir lá do outro lado da lagoa, tu ia lá dar um rolê e voltava. E aí depois Mas era como passeio. E aí depois acabou que eu descobri a parte do lado radical, que aí eu comecei para as ondas, a fazer manobras. Cada manobra tem um nome, né? Com certeza, o windsurf, principalmente na modalidade freestyle, é bem técnico, é só manobras, e foi o que me ajudou a entrar na modalidade de ondas, que hoje em dia é a modalidade que fui 3 vezes campeão do mundo. Só que antigamente tinham nomes muito fortes na modalidade de onda e era a modalidade onde todas as marcas faziam marketing em cima desses atletas, entendeu? Apesar de eles venderem às vezes equipamentos para velejar na lagoa e tudo isso, que é o que mais vende, mas a imagem da marca era feita em torno dos velejadores de onda. Então eram nomes já muito fortes no mercado e eu, molecão, veio do Brasil, ninguém nem sabia o que era windsurf no Brasil. Foi difícil entrar direto no wave, que era o meu sonho. Então, através do freestyle, que era uma modalidade de manobras assim mais no liso e tal, eu consegui construir o nome e aí entrei pro wave em 2005, eu ganhei minha primeira etapa do Mundial de Wave. E foi onde essa etapa? Foi nas Ilhas Canárias. Grande parte do tour acontecia nas Canárias, tinha etapas de freestyle, eles têm 3 ilhas lá que tinham etapas, então lá eu já venci muitos campeonatos e foi onde acho que eu recebi grande parte dos meus troféus foram lá nas Canárias. Olha, e você já criou algum tipo de manobra? Sim, no freestyle era meio que a carta na manga, aquela assim, se você não tivesse essa manobrinha nova, assim, às vezes você não conseguia fazer a diferença do outro atleta. E eu, na época, me encarnava, treinava um monte, às vezes até por um erro, alguma coisa, você, pô, mas eu acho que dá pra fazer tal manobra. E aí tu inventava uma coisa nova, eu inventei algumas manobras. E depois elas ficam conhecidas, então? Ficaram super, hoje em dia no tour ainda, até hoje, tem moleque competindo e fala o nome das manobras, não sabe o que estão falando, mas... Eles imaginam que o Brasil pratica realmente bastante esporte à vela? Olha, a visão antes de eu entrar no tour, o Ricardinho Campelo e outros atletas, tipo o Brauzinho hoje em dia,
era uma visão de que, pô, o windsurf no Brasil não existe, ninguém sabia o que era o windsurf no Brasil. Aí eu me lembro que eu fui campeão mundial 3 vezes, o Brauzinho agora foi campeão mundial esse ano. Bom, já tem 2 ali, né? 2 para marcar o Brasil lá O fora. Ricardinho também ganhou algumas vezes no freestyle, então esses atletas meio que fizeram um marco forte para o Brasil. Então o pessoal hoje em dia presta muita atenção, assim, em geral, atletas da América do Sul, que é os upcoming, que chamam, que são as revelações assim no esporte, estão vindo desses países às vezes que são mais simples e que eu acho que o pessoal vem com aquela garra, aquela vontade de fazer uma diferença e quebrar um tabu, assim, né? E mostrar nós também podemos. Claro, exatamente, porque o esporte à vela, principalmente o windsurf, era muito forte, assim, na Alemanha, os países ali da Europa, era muito difundido, é um esporte a nível, assim, de surf aqui, como o surf tem uma dimensão maior, o esporte à vela, todo mundo tem um equipamentozinho de wind em cima do carro, vai de férias, vai para um lago, vai para uma coisa velejar. E no windsurf aqui no Brasil você não vê quase ninguém velejando. Então esse é o grande diferencial da Europa para a América do Sul em geral, né? Que é pouco difundido o esporte. E lá fora tem um respeito grande pelos atletas da América do Sul, do Brasil em geral. E cada vez mais eu acho que a gente está fazendo esse marco e hoje em dia tem muitos europeus vindo para o Brasil em busca das condições de vela, principalmente no Nordeste, que o vento é constante o ano inteiro. Olha, então vamos falar sobre isso e muito mais depois do intervalo. Até já. Voltando ao nosso bate-papo com Cauli Seade sobre o windsurf. E depois disso, o primeiro campeonato foi em 2005 e depois as outras 2 vitórias foram onde? Eu venci o Tour em geral, né? Que são etapas que acontecem, em grande parte acontecia na Europa, tinha Dinamarca, Alemanha, teve uma etapa em Ibiraquera, foi a única que rolou aqui no Brasil. Teve influência tua? Com certeza, eu fiz a maior força esse ano para conseguir realizar essa etapa. E lá é o teu cantinho, né? Então, é onde eu aprendi a velejar nas ondas, na verdade foi minha autoescola ali. E poder competir em casa, com os amigos ao redor, meus pais acho que nunca tinham me visto competir, foi a primeira vez que eles viram eu competir, consegui ainda vencer a etapa, então foi um evento alucinante. E aí, esse ano foi 2007 e aí venci em 2008 também. Então foram esses 3 anos que eu consegui vencer o Tour, que é o geral do ano. Entre todas essas etapas que acontecem durante o ano, existe uma média e sai um campeão geral do ano, né, do ranking. Me fala um pouquinho da condição climática, o que é preciso? O windsurf a gente precisa de vento, essa é a chave principal. Então, até nesse país, por exemplo, que o resto não é bom, por exemplo, é frio, pô, às vezes está velejando e está chovendo granizo, cara. Tem etapa lá que a gente tem na ilha de Sylt, que é muito frio, é pertinho ali da Dinamarca já, então um gelo, mas cheio de vela na água, tem 10 mil pessoas assistindo na praia, tu não acredita, você fala, cara, que esses caras são loucos, cara. Se fosse no Brasil não ia ter nenhum pinguim assistindo a gente velejar, né? Então, faz parte da realidade, incentiva o esporte. A realidade deles é essa, ele é frio, eles já estão acostumados, botam uma roupa de borracha grossa, os caras botam um gorrinho, luva, bota e vão amarradão, passa o dia inteiro na água velejando. Isso te desfavorece? Eu sempre sofri um pouquinho com o frio, não estou acostumado, né? Isso que aqui no sul a gente já está mais acostumado com essa condição climática, às vezes vem as frentes frias e tal, então eu já estava acostumado a usar uma roupa de borracha, mas mesmo assim sofria, às vezes nas mãos, assim, não estou acostumado a usar luva, pô, às vezes na bateria o dedo ficava duro, não conseguia dobrar o dedo no final da bateria de tão gelado. E uma coisa que até me fez hoje em dia meio que migrar para o Nordeste, que hoje em dia eu estou morando lá para cima, e pô, o calorzinho, uma coisa, às vezes a gente... O calorzinho o ano todo, então tu saiu aqui de Santa Catarina e está morando no Nordeste. Isso. E montou uma pousada lá, é isso? Isso, eu tô com um clube de windsurf e uma pousadinha. Então, a condição climática ela ajuda muito, né? Vento, quase 8 meses do ano a gente tem vento. Então, a condição climática... Não chove muito. Não chove nada, né, cara? Então, é uma condição climática difícil de bater, né, cara? Sempre sol. Então, pro velejador que, pô, tá fazendo uma trip internacional, vem lá da Europa para velejar,
é perfeito assim. Então tu traz esse pessoal para lá, Isso. da mesma forma que tu também trazes aqui para Santa Catarina, né? Esse pessoal de fora. Exatamente, eu tinha um clube aqui em Ibiraquera também, então a gente fazia já esse trabalho com o pessoal, foi onde eu iniciei todo esse trabalho. E aí a gente, claro, buscou essa condição mais específica, que é para atender esse tipo. É aquela certeza que amanhã vai ter sol e que amanhã vai ter vento. Exatamente, é isso aí. Aí a pousada funciona como? É uma pousada com a escola, então a pessoa se hospeda na pousada para velejar. Os nossos hóspedes, assim, vamos dizer que 90% são velejadores, então é um público bem ligado a essa área da vela, a esportes, eles vêm fazer windsurf, kite e stand-up. Soubesse aproveitar essas oportunidades para te favorecer profissionalmente também. Isso é um sucesso, né? Com certeza, eu fiquei bem feliz de ter migrado um pouco para esse lado, né? Que às vezes os atletas acabam achando que vão viver a vida inteira daquilo ali, mas existe aquela transição, né? E não que eu ainda adoro competir, ainda estou competindo, mas estou optando em viajar mais para umas etapas onde tem condições boas de ondas. A gente também está gravando um programinha, eu e minha namorada, para o canal Off, então a gente fez uma aventura diferente, que era um sonho meu desde pequeno, de pegar um barco à vela, sair pela costa do Brasil explorando novos picos. E esse é o programa, então? Sim. Vocês gravam durante muito tempo para depois fazer a edição e criar um programa sobre uma viagem de vocês? Isso, é um reality show de uma aventura nossa, né? Que foi do Maranhão até a Bahia de barco à vela. Qual é a preocupação que tu tem com saúde? Alimentação especial? Olha, com certeza eu sempre me alimentei muito bem, desde pequeno, devido a ser atleta. A gente está naquele meio onde sempre tinha um auxílio de uma nutricionista, uma coisa, então eu prezo bastante por uma boa alimentação. Então eu, né, como atleta, prezo muito a saúde e eu acho que esse é o principal, né? Sem saúde ninguém pode ser cheio de dinheiro, pode ser o que seja, mas se você não tiver a saúde, você acha que não vai ser feliz, né? Quais são teus planos agora para 2014? 2014 é um ano onde a gente vai continuar gravando esse programa que a gente está gravando para o Off e vamos fazer a segunda temporada. Vou também fazer algumas etapas do tour profissional. Esse ano eu teve a última etapa no Havaí que eu competi, fiquei na 3ª colocação, que foi uma etapa super bacana. Pretendo esse ano 2014 também ir para lá. E de repente, se tiver alguma etapa, estamos falando do Guincho, que é um outro lugar que é muito bom, de repente África do Sul. Então eu vou optar algumas etapas do tour onde tenho condições boas de surf de onda, eu quero participar e ficar nessas minhas aventuras gravando para o canal, buscando ondas perfeitas. Olha, deixa uma mensagem, um conselho, um recado para quem quer começar a praticar um esporte, uma mensagem talvez de incentivo. Olha, o bem-estar que o esporte te proporciona, entendeu? Independente de qual esporte seja, eu pelo menos sinto isso, assim, tipo, muda muito o meu dia a dia, a minha forma até da alegria, da energia que eu fico, se eu estou praticando esporte ou não, assim, se eu passo às vezes uns 5 dias sem ter a possibilidade de entrar na água, Adrenalina. Fora a adrenalina, mas assim, só o fato de você estar fazendo um exercício, ele te proporciona um bem-estar que é único, então, com certeza eu indico para qualquer um, seja qual for o esporte que essa pessoa opte, que siga adiante, vá em frente, que não vai se arrepender, né? Que vale a pena. Olha, prazer te conhecer, tá? Sucesso. Valeu, obrigado. Mais sucesso. Tudo de bom. Looked at the stars up in the sky, thought of the wishes I had made, then started thinking about all the time we had left. Was counting out my mistakes and counting out my regrets. About you, thought about me, thought about all the things we'd ever be.